Carol, eu não tô te ouvindo. Você me ouve? Eu tô fazendo leitura labial. Eu entendi que você me ouve perfeitamente, mas eu não tô conseguindo te ouvir. Eu fiz leitura labial, eu não sabia que eu era capaz. Será que o pessoal ajuda a gente? Ó, sem som, sem som, sem som. Quer fazer o teste sem fone? Faz o teste. Vamos ver. Como fica? Agora sim. Agora a Então, gente tá pertinho. então o problema era o fone. Às vezes fica bom com fone, às vezes fica bom sem o fone. O Não tá importante é dando que... eco não, né? Não tá dando eco, não. Eu acho... Vamos ficar de olho só aqui no que o pessoal vai falar. Mas eu acho que agora... Agora vai. Agora foi, ó. Já ajudaram a gente. O Eduardo, presidente da Caixa de Assistência, ajudando a gente aqui e apoiando, né? Bom Sempre. isso, né, Carol? Sempre. Muita gente amiga já aqui participando com a gente. Célia, obrigada por ter me convidado para vir aqui fazer perguntas, te entrevistar sobre esse assunto interessantíssimo. Todo mundo conhece Célia Arruda, claro. A melhor professora de direito de família de todas. Bom dia, Babi, Rafa, um monte de gente já conhecida aqui. É, eu tô vendo aqui um monte de amigos, viu? Rafa, vi a Babi. Bom dia. Eu tenho um problema porque eu, né, já assim para enxergar de pertinho, eu já preciso dos óculos, mas alguns aqui eu reconheço até pela foto, não precisa nem ler o nome. Olhando figurinha no livro. Vamos lá, Célia. Vamos, estou à sua disposição, cheia de alegria, viu, Carol, por estar aqui com você, tá? Coração mesmo cheio de alegria. Obrigada, Célia. Obrigada de coração. Vamos lá. Primeira pergunta sobre sucessões. Já ia falar, eu morri não. Outra pessoa morreu. Qual o primeiro passo que a família deve tomar? Vai no cartório? Vai na funerária? Vai para justiça já para o inventário? Qual é o primeiro passo diante de uma morte? Tá, eu vou tentar pôr uma ordem, assim, você sabe que essa sua dúvida é extremamente comum, né? Eu trabalho com associação de aposentados e quando falece alguém, as famílias ficam realmente perdidas, né? Sem saber absolutamente nada, nem a primeira providência, qual que tem que ser tomada. Mas eu vou te pedir 30 segundinhos. Antes de responder, eu queria fazer breves agradecimentos, mas necessários e inadiáveis, tá? Eu queria agradecer demais o nosso presidente, Dr. Délio, que viabiliza esse espaço para que a gente possa dividir informação com os colegas, né? E diminuir também um pouco da distância que a gente está sentindo em razão de tudo que a gente está vivendo. Eu queria agradecer o Dr. Fabiano Jantalha, o diretor da Escola Superior de Advocacia, que também está correndo atrás, né, antecipando algumas coisas que eu sei que já estavam programadas, mas para colocar a escola dentro da casa de todo mundo, né, com ensino à distância, e os nossos colegas conselheiros que nos apoiam, nossos amigos, e aqui especialmente agradecendo a todos em nome do Dr. Eduardo Uchoa, que é o presidente da Caixa de Assistência e que está conseguindo fazer lá, junto com você, né, e com a equipe excelente que ele conseguiu montar, trabalhos que eu sei que são de excelência e estão enchendo o coração de todo mundo de orgulho, o meu especialmente. Mas vamos lá. Obrigada, Célia. Difícil. Falece alguém, existem algumas providências inerentes ao falecimento. Você tocou no assunto, enfim, com funerária e as providências que atendem à vontade do nosso ente querido que se foi, ou da família, né? Esses procedimentos são muito íntimos, pessoais, variam de família a família. Por
por enquanto ainda não tem envolvimento com advogado. Mas normalmente, depois que essa despedida, né, finaliza, surgem as necessidades burocráticas, né, Carol? Como que eu faço agora? Ele era o provedor da família ou ela era a provedora da família? Como que fica a pensão? Tenho direito, não tenho? Né? E como faço com o inventário? Porque eu estou pagando aluguel ou então eu tenho aluguéis a receber? Como que eu organizo isso, né? Então, eu gosto de... já que você me permitiu começar do comecinho de verdade, lembrar para todo mundo que na hora de estudar direito civil, não adianta, Carol, abrir só o livro do direito das sucessões, tá? O iniciozinho da resposta que eu tenho para você tá lá na realidade, no comecinho do código, na parte geral do código, quando o legislador diz que com a morte cessa a personalidade civil, né? E lembra que a gente precisa de personalidade para figurar num dos polos de qualquer relação jurídica que seja, né? Então, aquela personalidade que a gente adquiriu lá no momento do nascimento e que nos permite, né, a prática dos atos da vida civil, ela cessa no momento da morte. E aí, o que aconteceria se não tivesse havido um cuidado por parte do legislador? O que aconteceria se esses polos ficassem desocupados, né, com a morte de alguém? Então, o legislador se organizou, trouxe para o direito brasileiro um princípio muito conhecido, que é o princípio da Sesini, que é o primeiro artigo, né, do livro do Direito das Sucessões. Lembra dele, da faculdade? Tem algumas coisas que a gente não lembra completamente, mas elas ficam aqui no nosso inconsciente. O princípio da Sesini, que é aquele, Carol, que diz que no momento da morte de alguém vai acontecer uma ficção jurídica. Todos os polos que este alguém que faleceu ocupava são imediatamente, por ficção jurídica, transmitidos para os herdeiros que ele porventura tiver deixado, tá? Então, aquele polo de proprietário do imóvel, de credor de algum valor dos aluguéis, por exemplo, ou de devedor dos aluguéis, créditos, débitos, benefícios e malefícios, todos esses polos são instantaneamente ocupados pelos parentes que ele deixou, né? Só que essa transferência precisa ser regularizada documentalmente. Então, olha só o raciocínio que eu vou fazer. Vamos imaginar que a gente é irmã, tá? Uhum. E aí o Adoraria. nosso pai... então... Eu acho até que a gente é um pouco de alma, né? Assim. Também acho. Então, aqui no nosso exemplo, a gente é irmã. Eu gostei da ideia. Mas no nosso exemplo, Carol, o nosso pai falece, tá? Então, aquele imóvel que era do papai já é nosso simplesmente pelo fato dele ter falecido. Só que se a gente for fazer uma busca no cartório, ou a gente, ou qualquer pessoa, ainda vai constar o nome do papai lá como proprietário. Então, para que serve o inventário? Que um monte de gente fica, nossa, que burocracia, precisa de tudo isso? Precisa, porque vai ser o procedimento que a gente vai utilizar exatamente para fazer essa regularização dessa sucessão causa-mortes, né? E aí vai passar a constar lá na matrícula do imóvel, por enquanto, vamos imaginar assim, o nome da Célia e o nome da Carol, como sendo as atuais proprietárias, em razão de uma sucessão causa-mortes, que foi decretada ou por sentença no inventário judicial, ou por escritura pública em cartório, porque nós estamos em tempos de modernidade, que não começou tudo agora, isso vem já de um tempinho para cá, e os procedimentos o legislador está tentando, sabe, simplificar os procedimentos, tá? Agora, de qualquer forma, para essas providências burocráticas, a família vai precisar da contratação de um advogado, porque é essencial, tanto para o inventário judicial, como também para a escritura pública de inventário, né? Que também pode ser feita no cartório. Então, providências íntimas e muito íntimas pessoais da família tomadas. Então, é preciso contactar um advogado, tá? Para as providências burocráticas. Mais ou menos isso. Certo. Vamos supor, Diga. a pessoa não tem testamento conhecido.
Contrato um advogado. Qual é o próximo passo? Tá, aí o advogado vai, em parceria, eu falo isso porque a gente trabalha em parceria, né, com os clientes. Então, em parceria com os clientes, a gente vai tentar levantar esses documentos necessários. E realmente, nem sempre a família sabe que tem um testamento, porque o testamento é sigiloso. Assim, ó, Carol, varia um pouco de família para família. Tem família que se reúne à mesa, sabe aquele almoço de domingo? Sei. E coloca os pratos limpos ali na mesa e o pai ou a mãe dizem, olha, a minha vontade é essa, assim, assim, assado. Isso é muito legal, tá? Só que o que é simplesmente dito não tem validade no direito das sucessões. Então, se a pessoa que é titular desse patrimônio tem algumas vontades, gostaria que bens, créditos tivessem alguma destinação específica, então o ideal é que seja feito o testamento, tá? Existem alguns procedimentos diferentes, mas aí o advogado também pode orientar como faz esse testamento. Mas, como no momento do falecimento, nem sempre a família sabe que existe testamento, então hoje em dia é inclusive obrigatório, Carol, tirar uma certidão. Além das certidões tradicionais, né? Certidão de protesto, preferencialmente negativa, porque se vier positiva tem outras providências a serem tomadas. Então, as certidões negativas, tá? De protesto e de ações. Na Justiça Estadual, Trabalhista e Federal. E junto com a Secretaria de Fazenda local, junto com a Receita Federal. Então, só para saber como é que anda a vida lá da pessoa, como é que andava aquele CPF, tá? E além dessas certidões tradicionais, é preciso também a certidão negativa de testamento, que é emitida pelo SENSEC, tá? Que é por parte dos notários, né? É uma instituição de cartório, tá? E aí existe uma central, e isso é muito bom, porque com tecnologia isso é possível hoje, né? Não era possível há muito pouco tempo atrás. Então a gente corria um risco muito maior, Carol, de mesmo havendo testamento, o testamento não era conhecido, ninguém sabia, e aí o inventário era feito de forma diferente do que era a vontade do autor da herança. E essa vontade tem que ser respeitada, né? Sim. Então hoje, com tecnologia, existe uma central onde todos os testamentos que são feitos são ali cadastrados. Quando a pessoa falece, a gente vai lá com os dados da certidão de óbito da pessoa. É a única maneira de obter essa certidão do SENSEC. A gente cadastra a certidão de óbito e eles fornecem para a gente uma certidão ou negativa, e se for negativa, sucessão legítima, tá? Ou positiva. Se for positiva, essa certidão vai te indicar aonde, em qual cartório foi feito esse testamento. E aí, com base no testamento, você vai poder mesclar ou fazer de forma exclusiva, a depender do que ficou regulamentado no testamento, o inventário daquela pessoa que faleceu, tá? Então, em resumo, para te responder assim simplesinho, tem que buscar as certidões de dívidas e processos, a certidão negativa de testamento e os documentos dos bens. Que bens? E aí varia também, né? De família para família. O documento do carro, a certidão de ônus do imóvel, os extratos bancários para saber saldos, né? De conta corrente, saldos de investimentos financeiros, títulos de ações, enfim. E os documentos dos herdeiros, identidade, CPF, aquele basicão da qualificação das pessoas em geral, que isso a gente conhece bem. Uma curiosidade, Célia. Diga. Você falou que tem pouco tempo que dá para emitir essa certidão nos cartórios, que antes você tinha que sair uma peregrinação de cartório por cartório. Vamos supor, não foi feita, quero saber se é comum, não é feita a peregrinação, declara-se que o falecido não tem testamento conhecido, faz o inventário, a partilha. Depois descobre-se que existia um testamento. Qual o procedimento? Garota perspicaz, é por isso que é bom bater papo contigo. Assim, ó, essa certidão, ela vai fazer essa peregrinação por nós. É nesse ponto que eu acho que houve uma tremenda evolução
tá? No sistema. Por quê? Porque a dificuldade era exatamente essa que você está me descrevendo há muito pouco tempo atrás. Como não existia essa central de informações, então, para eu descobrir se ele tinha um testamento, eu ia ter que peregrinar. Só que é impossível fazer isso num país grande como o nosso. Não tem como, você entende? Então, hoje em dia, a gente não fica mais peregrinando, a gente não fica mais circulando, tá? A gente pede essa certidão e a central é única no país com essas informações. Então, quando a central vem negativa, então, em princípio, é porque não tem testamento. E aí a gente vai mais seguro para a sucessão legítima, tá? Só que a sua pergunta, se eu te responder só assim, eu vou ficar me sentindo incompleta na resposta. E muito provavelmente, muitos dos nossos colegas aqui que fazem ou que são da área vão falar assim, ficou faltando. Então, eu vou te pedir... porque assim... No direito é muito legal estudar porque é um desafio, porque tudo depende, né, na realidade. Sim. Até porque existe uma regra, tem a central, sem SEC, vamos buscar a certidão, tá? Só que olha a lógica, Carolzinha, há muito pouco tempo atrás essa certidão não existia, tá? Só que as pessoas já faziam testamentos antes. E você consegue imaginar a possibilidade de alguém ter feito um testamento há 40 anos atrás? Imagino, claro, mas assim... Esse testamento não está na central de informações. Por quê? Porque talvez feito há 40... Talvez não, né? Certamente, feito há 40 anos atrás, esse testamento não foi feito de forma eletrônica. Sabe? Quando você pega, Carol, aquelas certidões de nascimento... dos nossos avós, dos nossos bisavós. Você já teve curiosidade? É uma viagem no tempo, é uma delícia. Aquelas certidões manuscritas com aquelas letras maravilhosas que se escreviam na época, né? A gente não escreve mais bonito hoje porque a gente escreve direto no computador. Mas as pessoas escreviam lindamente, tá? E não tinha registro eletrônico. Então, a tua pergunta é muito importante. Por quê? Mesmo sendo obrigatória a certidão do SENSEC, a finalidade dela é evitar isso que você está fazendo, tá? Falando. Mas pode acontecer por alguns motivos. Um deles, o testamento é muito antigo e ele não foi ainda incluído nessa central de informações. Segunda possibilidade, muito comum também, Carol, não se faz só testamento em cartório. É possível fazer testamento particular. Se o testamento é feito de forma particular, como é que vai aparecer na central de informações dos documentos feitos em cartório? Nunca. Não vai aparecer, tá? E aí eu vou te falar uma coisa que fica parecendo bobagem, mas não é bobagem. Sabe aqueles óbvios que você fala para a pessoa fala assim para você, isso é óbvio. Mas não é óbvio. Não é tão óbvio assim. Aliás, é óbvio. Mas eu ouvi uma expressão agora há pouco tempo que eu vou adotar para sempre na minha vida. São os óbvios esquecidos. Talvez seja tão óbvio e a gente tem tanta informação, a gente tem tanta coisa, que aquilo fica para trás. Beber água, Carol, é um óbvio. Todo mundo sabe que tem que beber água. Só que você entra na rotina do dia a dia, corre o risco de esquecer. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Eu vi gente já que fez testamento particular. Testamento particular é aquele que você não precisa ir no cartório, tá? O nome é autoexplicativo, tá? Eu refleti, eu imaginei quem eu gostaria de privilegiar, de que maneira eu gostaria de privilegiar essas pessoas, e eu mesma reduzi a termo. A lei exige que 3 testemunhas assinem junto com você, tá? Artigos 1860 e seguintes do Código, para quem quiser ir lá checar depois, porque não deixa de ser uma aula, né? O que a gente está fazendo aqui. É um bate-papo sala de aula. E o cara guardou na gaveta. Ficou esquecido. Ficou na gaveta. Então, quando eu falo para os meus alunos, na hora de orientar alguém a fazer testamento, professora, pode fazer testamento particular? Pode, claro que pode. Datado, assinado, assinatura,
do testador mais 3 testemunhas, que não sejam beneficiárias no testamento, que é para não caracterizar bilateralidade, tá? E preferencialmente eu peço em sala de aula, Carol, porque acontece muito. O testamento que você ajudou esse seu cliente a fazer não deve ficar guardado com o cliente. A testemunha, uma das finalidades da testemunha é essa, tá? É poder dar segurança para o testador de que aquela vontade que ele registrou efetivamente vai prevalecer. Sim. E a depender da complexidade, pode ser que seja interessante trazer um testamenteiro também, tá? E aí a gente não pode confundir o testador com o testamenteiro. O testador é aquele que registra as suas vontades. O testamenteiro é aquele que foi indicado pelo testador como sendo a pessoa responsável a fazer funcionar tudo aquilo que ele queria e que ficou registrado no testamento. Tem que escolher uma pessoa mais nova, né, Célia? Ai, eu falo isso. Eu acho que você já me ouviu falar isso. Tá, mais uma vez. Escolham testemunhas mais jovens do que o testador. E assim, óbvios esquecidos. Porque preferencialmente... E outra dica, essa eu tenho certeza que todo mundo aqui já entendeu. Mas outra dica é... Eu tenho meu testamento, Carol, eu vou falar de mim, tá? Tá. Pronto, ó, tem um tampão. Mas minha família é longeva, eu vou viver muito e, além disso, fazer o testamento me dá uma tranquilidade total para que eu agora sim viva mais ainda, tá? Só que na medida que eu sou longeva e o tempo vai passando, se as testemunhas começam a falecer antes de mim, o ideal é que eu faça outro testamento em substituição àquele anterior, tá? Porque, apesar do testamento hoje ter uma formalidade menos rigorosa, vamos dizer assim, em comparação com o Código Civil de 16, é um ato solene, tá? Então, pode ser que seja necessário, por algum tipo de impugnação, por exemplo, né? Alguém que não se conforme com aquilo que foi indicado no testamento e queira impugnar o testamento, pode ser que seja necessário trazer as testemunhas para prestar declarações em juízo para que o juiz tenha dados para validar ou não aquele documento, tá? Então é importante sim analisar ter todos esses cuidados, não é isso? Certo. Diga. E me diga, só para ficar bastante claro para o pessoal e para mim também, o testamenteiro é diferente das 3 testemunhas, não pode repetir essas pessoas. Não podem, tá? As 3 testemunhas... E olha só a sutileza da situação. As 3 testemunhas não podem ser beneficiadas no seu testamento. Mas vão saber, porque acompanharam a elaboração do seu testamento, quem você beneficiou e o que você indicou de benefício para essas pessoas. E essas testemunhas vão ficar chupando o dedo, porque... Elas não têm direito. Elas não têm direito, mas nós somos seres humanos, sabe, Carol? Seres humanos, e ó, somos feitos do mesmo material. Então eu sou muito sua amiga, sua irmã de coração. Mas aí você me chama para ser testemunha do seu testamento e beneficia outras pessoas, eu vou ficar assim, puxa vida. Então, por que isso que parece uma brincadeirinha? Por que eu estou falando isso? Não é brincadeira. Tenha cuidado ao chamar as suas testemunhas. Elas têm que ser pessoas parceiras suas. E que têm que ter esse espírito desprendido, né? Porque elas estão ali não em benefício próprio. Elas estão ali para colaborar com o testador, tá? Dando regularidade à prática daquele ato que é a elaboração do testamento. Certo. Testamenteiro é uma outra pessoa a quem você está indicando a prática de um encargo para você. Tá? Ele está assumindo uma responsabilidade de fazer cumprir esse testamento depois. Vou fazer uma analogia com receio enorme, porque eu não vou usar a expressão de forma técnica, tá? Mas assim, com todas as ressalvas possíveis, esse testamenteiro vai trabalhar para você. Literalmente. Literalmente. Ele pode ser remunerado?
Ah, perfeito. Olha aí a diferença do testamenteiro para a testemunha. A testemunha, ela está ali simplesmente para acompanhar a elaboração do ato, dando validade a ele, tá? O testamenteiro é alguém que você conhece e que tem... Me ajuda a encontrar a palavra. Essa pessoa tem iniciativa, tá? Proatividade. Ela é Defende os proativa. meus direitos ali, custe o que custar. Você entendeu a diferença de quem você vai chamar para ser sua testemunha ou para ser o testamenteiro? No caso do testamenteiro, Carol, às vezes o testador já vislumbra antecipadamente que aquele testamento vai dar problema. E aí? E aí ele nomeia um testamenteiro, tá? Que porque vai trabalhar para fazer cumprir o testamento tem direito de ser remunerado para isso. É um percentual ou um valor que vai ser indicado pelo próprio testador. Ele pode indicar um X para este testamenteiro a título de remuneração. Esse X pode variar exatamente porque varia a complexidade, né, daquilo que ele vai fazer. Mas é importante deixar uma remuneração, porque a remuneração sem pudor nenhum, obviamente, mais um óbvio, é o que vai fazer ele realmente trabalhar de forma zelosa, dedicada, exatamente, porque é um trabalho, pode dar bastante trabalho, inclusive. Sim. E vamos lá, Célia, me fala mais uma coisa sobre testamento. Tem Diga. testamento registrado em cartório. A sucessão pode ser feita toda no cartório ou a gente precisa ir para a justiça? Certo. Não precisa mais ir para a justiça. Eu vou fazer uma linha de divisão bem simples, em razão do pouquíssimo tempo que a gente tem, tá? Uhum. A ideia de fazer este procedimento, essa partilha no cartório, é trazer agilidade, rapidez, né? Diminuição de burocracia, de custos. Uhum. E tudo isso, para que a gente consiga tudo isso, a lei exige que, óbvio, mais um óbvio, não haja litígio entre os herdeiros, tá? Então tem que estar todos de comum acordo e todos... Sabe, Carol, isso que a gente tem estudado muito hoje em dia, de mediação, solução consensual de conflitos... Isso minimiza sofrimento sem sombra de dúvida nenhuma. Isso minimiza gastos, né? Você economiza, resolve mais rápido. Então a ideia do legislador é essa. Tá todo mundo de comum acordo. É todo mundo maior e capaz. Por que eles têm que ir? Outra coisa. Tá todo mundo de comum acordo. É todo mundo maior e capaz. Essas são as exigências da lei que autorizou exatamente o procedimento no cartório. Aí eu fico pensando junto com o legislador. Você precisa ver eu estudando, é a coisa mais estranha do mundo. Porque eu converso com ele, eu divirjo, eu concordo, eu falo, bom, aí você acertou. Eu falo, gente, olha o que você fez, você deu um problema enorme pra gente aqui agora. Eu converso com ele, sabe? Então, conversando com ele, eu fico pensando assim, todo mundo maior e capaz, tá todo mundo de comum acordo e esses direitos são patrimoniais, então eles são disponíveis. Uhum. Então, meio a meio em princípio, né? A herança que o nosso pai comum deixou para nós duas, tá? Sim. Qual que é o problema da gente dividir 60-40? Se os 60 forem para mim... Sem problema. Você percebe? Porque às vezes, pensa bem, Carol, o papai deixou 2 imóveis, tá? Mas não são 2 imóveis rigorosamente do mesmo valor. Então a gente tem algumas opções. Ou a gente mantém os 2 imóveis em nome de nós duas, e aí surge entre nós duas um condomínio, sabe? Uhum. E aí isso força com que a gente tenha que tomar todas as decisões juntas. O que é um problema. Ah, matou. Na prática, isso é muito difícil. Na teoria é lindo. Adoro conversar contigo. A doutrina diz que o condomínio é a relação jurídica que mais tende ao conflito. E vamos lá, ó, ainda irmãos, tá? A gente é irmã e a gente herdou do papai um apartamento na praia. Que a gente não quis se desfazer desse apartamento, Carol, pensa comigo, eu tô criando alguma coisa aqui.
porque a gente passou muitas férias de infância nesse apartamento e a gente tem memórias maravilhosas desse apartamento. Então vamos manter esse apartamento meio a meio nós duas, tá? Combinado. Na minha opinião, são 2 períodos de férias com harmonia. A partir daí já vai começar a dar problema. Porque o período que eu... Você tá sendo otimista, né? Ah, eu tô, porque a gente se gosta muito. O que que acontece? O período que você quer ir com a sua família coincide com o período que eu quero ir, mas eu fui ano passado e você não foi, então você quer ir agora, mas eu sou a irmã mais velha e quero me impor de alguma maneira. Você percebe? O condomínio pode ser a saída, sem dúvida nenhuma, para fazer o acordo, tá? Eu não estou dizendo não em hipótese nenhuma. Porém, por experiência, eu trabalho com isso tem um tempinho, tá? Tanto em divórcio, por partilha feita em divórcio, como partilha feita em inventário, eu sempre dou a sugestão de se evitar ao máximo a instituição de condomínio, tá? Então, você fica com o seu, se você quiser me emprestar, você me empresta, eu fico com o meu. Eu acho que isso ajuda para que o nosso relacionamento se mantenha saudável. De verdade, tá? Eu tô falando de verdade porque eu sei o que acontece, como você falou, muito pouco tempo depois de feita aquela partilha instituída do condomínio. Eu quero vender, você não quer. Eu quero alugar, você não manter quer. aquilo lá para ir uma vez por ano e você acha a melhor dos mundos. E outra coisa, uma vez por ano, olha lá, porque tem uns 3 já que a gente não vai. Sim. Enfim. E tá lá Tá? o prejuízo e a gente mantendo bem. E eu não quero esse gasto, mas você acha que vale a pena. E outra, quando surgir algum interessado na compra, eu posso querer vender para esse cara e você pode achar que a proposta que ele está fazendo é péssima e aí você não quer vender. Sim. Então, esses acertamentos do dia a dia são deixam as pessoas muito suscetíveis de terem problemas, tá? Então, assim, papai deixou 2 apartamentos, eles não são rigorosamente do mesmo valor, mas tudo bem, você fica com um apartamento que vale 60%, eu fico com o que vale 40%. E tá tudo certo. Direitos são disponíveis. O que vai acontecer é um efeito fiscal, é um efeito tributário. Por quê? Porque como somos 2 irmãs herdeiras, como que a lei determina que vai ser feita essa partilha? 50-50. Se a gente E aí o imposto de transmissão vai ser pago em cima, tendo como base de cálculo, né, fato gerador, o valor total daquele patrimônio. Vamos imaginar que foi 100 mil, tá? Vai incidir em 100 mil. Você ficou com 50, eu fiquei com 50, pago o famoso ITCM, Imposto de Transmissão Causa Mortes, tá? Só que, se a gente, por consenso, conversamos, chegamos a esse consenso de que vamos fazer a divisão 60-40. Carol, fica com esse apartamento, eu vou ficar com o outro menor, fica mais bem localizado, eu prefiro, inclusive, ficar com o menor. Quando fica 60-40, como que a legislação tributária interpreta isso? Quem ficou com 40 abriu mão, e é verdade, concorda? Concordo. Abriu mão de alguma coisa em benefício do outro. Se ficou 60-40, eu abri mão de 10%, fiquei com 40%, e esses 10% eu doei para você. Eu transferi gratuitamente para você, não tem problema não, pode ficar para você. Então, nesses 10% vai incidir imposto. De doação. Não é justo que você pague esse imposto. Afinal, você já está abrindo mão de algo em meu benefício. A gente vai pagar o imposto em 100%, porque houve 100% de causa-mortes, né, na transferência. E além desse imposto, vai ser pago também um outro, porque é outro fato gerador, né, uma doação inter vivos agora, é um negócio jurídico inter vivos, tem esse detalhe tributário, tá? Mas esse gastozinho, eu falo gastozinho não minimizando, dizendo que é barato, tá? Porque Mas gasto. diante de 100% agora é 10%, por isso você está E outra, e diante do nosso relacionamento que a gente tem que preservar para o futuro. Sabe aquele ditado que diz que o barato pode sair caro? O barato pode sair caro. Para economizar esses 10%, a gente não faz isso agora
e a chance da gente vir a ter problema de relacionamento é muito grande, tá? Sim. Então, eu acho que faz parte do papel do advogado, é o cliente que decide, né, no final das contas, mas eu acho que faz parte do papel do advogado acompanhar realmente a família e, enfim, abrir caminhos, né, opções para que a família, conversando entre eles, possam tomar essas decisões. Sim. Sério. Viu quem está aqui com a gente? Eu vi a Alice, o Délio. Alice, Dr. Délio, eu não vi o Dr. Délio entrando. Queria deixar um elogiou beijão. Ele é um querido amigo, né? E eu queria deixar um beijão para Alice. Muita saudade. Ela é nosso número 01. Mas a Alice é 1. Sério, outra dúvida. Agora, acho que é até um caso muito comum, porque eu já vi bastante. Papai morreu, tem uma casa. Não vou fazer inventário. Os irmãos concordam em não fazer, porque mamãe vai morar lá na casa. É comum mesmo. Então não vamos fazer nada. Uhum. E aí? A mãe morre. Como é feita essa partilha? Posso até trabalhar esse teu exemplo? Claro! Para eu alcançar outros resultados aqui também, que eu acho que é possível. Olha só. Quando falece alguém na família, de outras gerações lá para trás, assim, aí eu tô pensando nos nossos avós, naquela época em que a mulher não trabalhava, em que era mais comum que os casamentos fossem realizados pelo regime da comunhão universal de bens, que também tem lógica, porque se a mulher não trabalhava fora, o homem que saía de casa para produzir riqueza, e a riqueza que ele produzia não aproveitava a ele pessoalmente. Aproveitava a entidade familiar, já que, por lei, Carol, a mulher tinha um papel distinto, que era o de cuidar da harmonia doméstica, cuidar das crianças, para quando ele chegasse, encontrar tudo direitinho em casa, poder descansar, né? Bonitinho. E não faz muito tempo, né? Não, tem muito pouco tempo. A gente escapou por pouco, viu, seu Rafael? Graças a Deus. Aí, o que acontece? A minha avó não trabalhava fora. Ela nunca trabalhou, ela nunca produziu riqueza. Aquela avó querida do meu coração, mas ela nunca trabalhou, ela nunca produziu riqueza. Se falece o vovô, deixa eu pensar no meu exemplo, não. Se falece a vovó mesmo, é extremamente comum a família não fazer inventário, mas não é por malícia, não é nem por negligência, é por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento específico, só. Isso acontece em famílias abastadas e acontece com famílias com menos patrimônio, tá? Mas é muito comum o pessoal não fazer esse inventário porque eles pensam assim, vovó não tinha patrimônio, ela nunca trabalhou, ela não tinha nada. Não precisa. Assim, e no nome dela não tinha nada mesmo, tá? Porque tudo que foi sendo adquirido, a casa deles, as coisas que eles construíram na vida, era tudo no nome do vovô mesmo. Então, Carol, é impressionante como é comum não ser feito esse inventário, tá? Só que a gente não pode deixar de lembrar que como o regime de bens do casamento deles era o da comunhão universal de bens, expressão ela tem direito a tudo. Ela tem direito a metade de tudo e, na realidade, a metade de tudo era dela. Não porque ela saiu para trabalhar e produziu riqueza, mas por causa do regime de bens que existia no casamento deles, que muito provavelmente, Carol, eu estou falando assim porque é mais de 90%, muito mais de 90%, tá? Das situações. E aí, o vovô ficou viúvo, ninguém fez o inventário. Passou o tempo, 10, 15, acontece de demorar muito. Aí o vovô falece. Aí vamos fazer o inventário do vovô, né? Aí descobre neste momento que não consegue fazer o inventário do vovô sem fazer o inventário da vovó também. Tá? Dá para fazer os dois juntos? Ou tem que fazer um para depois fazer outro? Dá para fazer os dois juntos. Só que tem que ter um cuidado para lembrar da cronologia dos acontecimentos. Como assim? Tá, vamos pensar que há 20 anos atrás, quando a vovó morreu,
a vovó e o vovô tinham sido, naquela época, até aquela época, o único casamento um do outro. Tá? E neste casamento, eles tiveram 3 filhos. Tá? E aí a vovó falece. Vovó falece, vovô fica viúvo, não fica sozinho muito tempo. Lógico, a vida ele tem que viver. É assim. E aí o vovô casa de novo. E ele casa de novo e tem mais um filho desse segundo casamento. E aí ele falece. Olha o cuidado. 50% do que existia na época da morte da vovó, 50% de meação é do vovô. Concorda? Você pega tudo que existia naquela época, a meação é do vovô. Os outros 50% que caracterizavam o patrimônio da vovó, divide por 3 filhos. Sim. Porque ela nunca teve 4 filhos, ela só teve 3 filhos. Passou o tempo, você percebe que você vai ter que resolver tudo agora. Vovô falece. Ele tinha, em razão daquele inventário lá atrás, os 50% que eram dele. Mas pode ser que ele tenha adquirido mais bens. Sim. E aí você acrescenta esses 50%. Não dá para acrescentar no inventário da vovó esses bens que vieram depois. Sim. A gente pega muito inventário muito tumultuado. Essa cronologia ela é muito importante de ser observada. E esse 4º filho que o vovô teve, ele vai, obviamente, entrar no rateio do inventário do pai dele que faleceu, que é o vovô, que a gente está chamando aqui de vovô. Tá? Então, assim, ó, nesse nosso exemplo ficou até fácil, porque a gente falou só de 2 óbitos na família sem que tivesse sido feito inventário. Mas é comum que outras pessoas venham a falecer e aí, olha o que vão se acumulando, esses inventários na sequência que você não vai poder pular, porque existe, Carol, as sucessões que foram sendo feitas, tá? E para regularizar a propriedade agora, você vai ter que fazer todos os que ficaram pendentes. Aí a família pergunta assim para você, ué, mas eu vou ter que pagar todos esses impostos? Vai ficar caro demais. Sim, vai ficar caro demais. E eu vou dividir então aqui, porque é tão simples e é tão importante que eu vou dividir aqui, tá? No nosso bate-papo. Quando eu era bem pequena, eu já ouvi a minha avó falando assim, Célia, aquilo que é urgente é o que não foi feito na hora certa. E, Carol, eu não conseguia entender. Como assim? Se é urgente, por que não foi feito na hora certa? Só que aí o tempo passa e a gente entende esses ditados, né? Que os nossos queridos falavam, porque era muito comum, né? Na época dos nossos avós, falava-se mais em ditados populares, tá? Então hoje, o que eu vejo? A família chega, a gente precisa vender essa casa, eu preciso urgente. Urgente não tem, porque vai ter que fazer o inventário da vovó, vai ter que fazer o inventário do vovô, corre o risco de um tio ter falecido nesse meio do caminho, um irmão do seu pai. E aí é outro inventário que tem que ser feito. E cada inventário, ou melhor, cada óbito, para a gente ficar com a sequência completa, cada óbito pressupõe um inventário e um recolhimento de tributo. Tá? Existem alguns caro casos. Morrer. Mas no Brasil ainda não é tanto. Eu não estou dizendo que é barato, mais uma vez, tá? Só que mas é quando mais barato fazer um de cada vez do que você ficar acumulando. Sim, perfeito, exatamente. E eu digo que é mais barato em comparação com outros ordenamentos, outros países, tá? Em que o imposto de transmissão causa mortes é quase que um verdadeiro rateio do acervo hereditário entre os herdeiros e o Estado, tá? Por isso que a gente vê muito movimento dos nossos políticos, lembrando que o Estado está precisando de dinheiro, né? Falando em aumento de alíquota do imposto de transmissão causa mortes, né? Vamos ver como é que fica essa discussão entre eles lá, que são aqueles que têm o poder de tomar esse tipo de decisão. Certo. Célia, outra dúvida. Inventário judicial. Quando que é obrigatório fazer inventário judicial? Obrigatório quando? Quando houver interesse de menor
ou incapaz envolvido, porque pode ser alguém com mais de 18 anos, então não é mais menor, mas tem alguma restrição de discernimento, tá? Então aí você tem que ir obrigatoriamente para o inventário judicial e o pessoal pergunta, ué, mas por quê? Porque havendo interesse de incapaz envolvido, a lei chama automaticamente a participação do Ministério Público para cuidar dos interesses desse incapaz, para preservar os interesses dele, tá? Então, havendo incapaz, menor de idade ou maior de idade com restrição de discernimento, o inventário tem que ser judicial, tá? E se torna bem mais demorado, né, Carol? Isso que eu ia perguntar agora. Uma vez eu ouvi que mesmo não precisando ir para a justiça, valia mais a pena fazer um inventário judicial, porque era mais rápido o inventário judicial com acordo do que o inventário no cartório, com todos os herdeiros em acordo. Pode acontecer, pode acontecer. Assim, quando veio a lei que autorizou esse procedimento em cartório, eu comemorei, todo mundo comemorou, porque, puxa, se eu posso ir ali direto no cartório, preparar a minuta, né, trazer... Enfim, é um contrato de compra e venda de um imóvel que você vai no cartório, assina ali às 3 horas da tarde, sai do trabalho. É literalmente isso, tá? Então, é realmente libertador. Só que a maneira como essa informação chega ao leigo, qual informação? Não, vai para o cartório, é muito mais fácil do que fazer no judiciário. Ela não é 100% verdadeira. Como assim? Em tese, é tudo lindo, tá? Só que o cartório precisa... É que o tabelião não tem todo o poder que o magistrado tem. As coisas, a maneira como eu falo vai se ajustando à medida que você me pergunta. Todo mundo sabe disso. O magistrado tem mais poder do que o tabelião. Claro. E para fazer no cartório... todos os cartórios exigem isso, porque é regulamentada a maneira de se fazer, né, o inventário no cartório. Não pode haver pendência documental. Tá? Então, se houver pendência documental, você tem que sanar essa pendência primeiro, para depois poder fazer o inventário. Já na via judicial... É possível obter a partilha de alguns bens que estão, de alguma maneira, ainda pendentes. Eu vou dar um exemplo. O DF, aqui no DF, nós vivemos uma situação peculiar em comparação com o país inteiro, que é a maneira como nós negociamos posse. A gente negocia posse como se fosse propriedade. A compra e venda de terrenos irregulares, em que há dúvida, inclusive, se aquele terreno está localizado numa área pública, numa área particular, se eu vou ter que pagar de novo para o poder público, não, mas eu já comprei, não, mas vai ter que pagar de novo porque você comprou de alguém que não tinha poderes para te vender. Então, existem alguns bens cuja situação de legalização é tão complexa que fica mais fácil fazer esse inventário na via judicial. Este é um dos exemplos, tá? Por quê? Porque como que o juiz vai partilhar esse bem? O juiz vai partilhar assim, ó, divido em tantas partes iguais, ou melhor, homologo o esboço de partilha apresentado dos bens... que eram do falecido, vou traduzir aqui agora, com todas as dificuldades de regularização que ele tinha antes de falecer. É possível. É possível. Você herdou a bomba que existia. Porque isso pode acontecer, Carol. E pode ser que seja necessário investir dinheiro para regularizar aquilo. Tá? Porque você herdou neste ponto, você não herdou regularizado, livre e desembaraçado. E a sentença do juiz não vai ter o poder de legalizar aquele imóvel. Sim. Não tem esse poder. Já no cartório, pode ser que o tabelião fique inseguro
de fazer determinadas escrituras e vai encher você de exigências documentais. Você leva o que você tem de documento. Aí o escrevente, quem estiver te atendendo no cartório, vai falar, não, mas só com isso não dá, eu quero mais tal coisa. Não, mas mais tal coisa eu não tenho. E aí você fica tentando suprir as exigências do cartório e não consegue, tá? Então, tem que lembrar mais um detalhe. Tem prazo para pedir abertura de inventário, tá? Inclusive, eu deixei aqui anotado porque a minha mente já está muito assoberbada de informação, tem coisa que eu não consigo mais decorar. Saiu uma lei agora, a 14.010, né? Trazendo algumas regras de direito privado, de organização do nosso sistema, postergando esse prazo, exatamente porque agora na pandemia, como é que a gente faz para correr atrás de documento? Pode ser que fique difícil, tá? Então, postergou, jogando o termo ACO, Carol, para 30 de outubro. Então, o prazo para providenciar o pedido de abertura do inventário é de 2 meses. Termo ACO, falecimento, que é a abertura da sucessão, tá? Porém, este termo ACO fica postergado para 30 de outubro para todos os óbitos ocorridos desde 1º de fevereiro de 2020. Então, mas assim, não é que o prazo é maior, o prazo continua sendo de 2 meses. Só que a gente começa a contar esse prazo de uma forma um pouco mais dilatada em razão da situação que a gente está vivendo nesse momento. Sim. Salinha, nosso tempo infelizmente está acabando. Jura? Juro, passou muito rápido. Eu te falei? Que passou tão rápido assim. Que delícia! Tiago, nosso grande conselheiro, pediu para você falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Tiago, sabe uma coisa muito legal? A gente pode fazer até outra live, sabe, Carol, de planejamento sucessório? Planejamento sucessório, Tiago, meu querido amigo do coração, é organização de patrimônio. Em vida. Sabe quem? Lógico, em vida, tá? Então, as pessoas não são completamente organizadas. E falar de morte, Carol, é um assunto tabu. Muito difícil para muitas pessoas. Muito em razão da cultura que a gente tem. É uma cultura nossa, tá? Latina, certo? Então, você acha que o alemão fala o dinamarquês? É tudo o canadense, é uma vida super programada. Isso é planejamento sucessório, tá? É a organização do seu patrimônio para que as pessoas que você gostaria de beneficiar tenham menos problemas burocráticos e de despesa. Mas eu gostei da pergunta do Tiago e a gente vai bolar uma live sobre planejamento sucessório. E deixa eu te falar, tá fazendo sucesso o tema, viu? Porque tem até hashtag queremos parte 2. Muito bom! Mas é um assunto, Carol, que interessa a absolutamente todas as pessoas. Todo mundo. Sim. E isso é a parte linda do direito civil. O direito civil é a vida como ela é. A gente respira direito civil da hora que acorda até a hora que vai dormir. E isso me encantou quando eu comecei a me dedicar ao direito civil. Sim. Agora, sério, eu vou falar. Direito civil é apaixonante, mas com você é mais apaixonante ainda. Querida! Sala de aula, aula particular com você. E é diferente estudar com você. Porque eu tenho essa visão um pouco infantil para falar, eu acho. E fica tudo simples, eu acho, porque eu procuro colocar na vida da gente aquela regra. E quando a gente entende os porquês, Carol, você não precisa decorar mais nada. Tudo tem lógica aqui. Sim. É uma quase ciência. matemático o negócio, né? É uma ciência, exatamente. Mas como você falou que está terminando, eu queria que você falasse um pouquinho da caixa de assistência pra gente. Porque eu tô tão encantada com o trabalho que vocês estão fazendo. Eu já vou deixar meu tchau aqui, tá? Um beijo para todo mundo. A Carolzinha vai falar um pouquinho da caixa de assistência, porque eu estou curiosa. Caixa de assistência é a minha segunda paixão, né? A primeira é o Rafael. Opa, Sério? Rafael se deu bem. Hoje a gente vai realizar um sonho da nossa gestão, Délio, Dudu e todo o nosso grupo que a gente tinha lá na época da campanha. Então hoje, 18 horas,
O Eduardo Ataíde, nosso presidente da Caixa, Delinho, vamos fazer uma live no Instagram da UAB e da Hoje? Caixa. Hoje, 18 horas. Para fazer o lançamento oficial. Infelizmente, em tempos de pandemia, a gente não pode fazer festa. O lançamento oficial, então, tanto da nossa clínica quanto dos nossos planos de saúde, que englobam o nosso programa de saúde integral da advocacia do advogado. Mas posso te interromper? Claro. Eu fiquei até arrepiada, Carol, sem exagero. Mais importante do que a festa é o bem que vocês estão fazendo. Sim. É o bem que vocês estão concretizando para a advocacia. Eu fico emocionada, tá? Porque para isso que a OAB serve. E quando ela é administrada dessa maneira, é de encantar o coração. Eu admiro vocês imensamente. Imensamente. É maravilhoso. Imensamente. E eu queria contar muitas novidades e muitos detalhes, porque eu tô assim, metade de minha ansiedade, a outra metade também. Mas eu vou segurar e eu espero hoje todo mundo, 18 horas, na live OABDF, CAADF, para acompanhar essas novidades. Maravilha, estarei com vocês. Obrigada, Eduardo e Délio na live. Nossos dois maravilha. Presidentes. Gente, imperdível, por favor, participem. Eu não conheço tudo ainda, mas o pouco que eu conheço, a pontinha do iceberg, é um projeto maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. Estão perguntando aqui que horas? 18 horas, @UABDF e @CA.df. Isso. É o Instagram da OAB e o Instagram da Caixa de Assistência. Exatamente. Assim, marcando o tempo da advocacia, divisor de águas em termos dos benefícios que estão sendo proporcionados para a advocacia. É de engrandecer o coração, vocês estão fazendo valer o nome de vocês e o nome da OAB, e eu tenho muito orgulho de vocês. Parabéns, presidente Délio, parabéns, presidente Eduardo. Se eu já admirava vocês, meu Jesus, agora eu não tenho nem palavras. E Carol e todos os outros, né, que participam da diretoria e estão lá na gestão da Caixa de Assistência, gratidão é a palavra. Obrigada a você, Célia. Esse é um trabalho conjunto com toda a nossa equipe da Caixa, a quem nós somos extremamente gratos também. Nossos conselheiros, diretoria da OAB, nosso Conselho Federal, todo mundo faz parte, nem que seja para palpitar aqui, para palpitar ali. Foi um projeto. Sim, isso ajuda, né? Sim. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todos. Segunda live da Célia sobre planejamento sucessório. Ótimo. Muito bom. Um beijo, Celinha. Obrigada pelo convite. Fica com Deus, irmãzinha. Beijo. Beijos. Tchau.